Minha família me chamou de fracassada no aniversário do meu pai, até que meu assistente ligou sobre os empréstimos deles. Eu sou Autumn Reynolds, 32 anos, e minhas mãos tremiam no volante enquanto dirigia em direção à mansão do meu pai. A festa de 65 anos do papai me aguardava, junto com as inevitáveis comparações com meus irmãos bem-sucedidos. Apesar de possuir uma empresa de investimentos imobiliários multimilionária, eu continuava sendo a decepção da família, a desistente da medicina que desperdiçou seu potencial. Mal sabiam eles que eu os havia superado financeiramente há anos. Aquela noite deveria ser mais uma humilhação familiar, mas quando meu telefone tocou durante o discurso do papai, tudo mudou para sempre. Crescendo na casa dos Reynolds. Crescer na casa dos Reynolds significava viver sob pressão constante. Meu pai, Richard Reynolds, não era apenas qualquer cirurgião. Ele era chefe de cirurgia cardiotorácica do Boston Memorial, com uma reputação que o precedia em todos os clubes de campo e galas beneficentes. Seus pacientes incluíam políticos e celebridades, e suas pesquisas foram publicadas em todas as principais revistas médicas. Papai não esperava nada menos que excelência de seus filhos. Minha mãe, Elizabeth, complementava perfeitamente sua ambição. Uma ex-debutante de boa família, ela havia trocado seus sonhos de se tornar pianista de concerto para ser a esposa perfeita de um cirurgião. Ela administrava nossa casa como uma operação militar. Aparências eram tudo, fracassos eram escondidos, e sucesso era o único resultado aceitável. Depois havia minha irmã, Heather, 3 anos mais velha e a filha dourada em todos os sentidos. Aluna nota a rainha do baile de formatura, e eventualmente uma dermatologista casada com James, um cirurgião ortopédico. Aos 32 anos, ela tinha 2 crianças perfeitas, uma casa em Beacon Hill, e a aprovação inabalável dos meus pais. Ela havia seguido à risca o manual da família Reynolds. Meu irmão Tyler, 1 ano mais novo que eu, era a estrela atlética que se tornou advogado corporativo. Capitão do time de lacrosse em Princeton antes de Harvard Law, ele se casou com Rebecca, uma pediatra, e se tornou sócio em seu escritório aos 30 anos. Eles tinham um filho em escola particular e uma casa de veraneio nos Hamptons, outra história de sucesso pela definição dos meus pais. E então havia eu. Eu havia sido uma boa aluna, não brilhante como Heather, mas boa o suficiente para entrar na escola de medicina da Universidade de Boston. Meus pais ficaram satisfeitos, se não estáticos. Eu estava no caminho certo, seguindo o caminho esperado, mesmo que não fosse a destacada. Até meu 2º ano de medicina, quando tudo mudou. A grande decisão. Você está fazendo o quê? Meu pai havia rugido quando eu disse que estava desistindo. Estávamos no seu escritório com painéis de madeira, a mesma sala onde ele me deu meu primeiro estetoscópio no meu 10º aniversário. Estou deixando a medicina, repeti, tentando manter minha voz firme. Descobri algo pelo qual sou apaixonada: investimento imobiliário. Imóveis, ele disse a palavra como se tivesse gosto ruim. Você está jogando fora uma carreira médica para se tornar o que é uma senhoria? É mais que isso, pai. Eu tenho estudado tendências de mercado e... Estudando. Em vez dos seus livros de anatomia? Isso é pelo que pagamos. Minha mãe havia entrado na sala, rosto franzido com decepção. Vou devolver cada centavo, prometi. Não é sobre o dinheiro, Autumn, meu pai disse, embora nós dois soubéssemos que não era totalmente verdade. É sobre desperdiçar seu potencial, sobre envergonhar esta família. Aquela noite marcou o início do meu exílio. Eu me mudei no dia seguinte, usando meu dinheiro restante da mensalidade como capital inicial. Aluguei um pequeno apartamento-estúdio e arrumei um emprego como assistente administrativa em uma imobiliária enquanto construía meu conhecimento e poupanças. Por 2 anos, trabalhei 80 horas por semana, poupei cada centavo e estudei o mercado obsessivamente. Tirei minha licença imobiliária, depois comecei a reformar pequenas propriedades. Meu primeiro grande sucesso veio quando identifiquei uma oportunidade de execução hipotecária em um bairro em ascensão. Juntei dinheiro para uma entrada, reformei o prédio eu mesma durante noites e fins de semana, e o vendi por um lucro de $78 mil 6 meses depois. Esse se tornou meu modelo. Comprar propriedades em dificuldades, reformar eficientemente e vender com lucro. Reinvesti tudo. Aos 27 anos, tinha capital suficiente para iniciar o Reynolds Capital Investment Group, focando em propriedades comerciais maiores e aquisições de empréstimos de bancos querendo se livrar de dívidas. O desprezo familiar. Durante tudo isso, minha família permaneceu não impressionada. Quando tentei compartilhar meu primeiro negócio de 6 dígitos no jantar de Natal 4 anos atrás, minha mãe me interrompeu com: "Que bom, querida. Heather, conte a todos sobre sua nova casa de praia." A ironia era deliciosa, embora dolorosa. Minha família não fazia ideia de que meu pequeno negócio de apartamentos havia crescido para um empreendimento de $50 milhões com 28 funcionários. Eles não sabiam que eu possuía uma cobertura no centro da cidade e dirigia um Tesla, que sempre estacionava na esquina ao visitá-los. E eles certamente não sabiam que minha empresa havia começado a comprar carteiras de dívidas de bancos.
incluindo empréstimos contra propriedades que eu depois descobriria estarem conectadas à minha própria família. Ainda assim, apesar do meu sucesso, uma parte de mim ainda ansiava pela validação deles. Algum pedaço ferido do meu coração ainda esperava que um dia eles me vissem, realmente me vissem, e ficassem orgulhosos. Essa esperança infantil foi o que me trouxe à festa de aniversário do meu pai naquela noite fatídica. Vestida com um vestido preto simples que provavelmente custava mais que a hipoteca mensal da minha irmã, mas que minha mãe inevitavelmente encontraria defeito de qualquer forma. A festa de aniversário. Estacionei meu Tesla na entrada circular da casa colonial georgiana dos meus pais, atrás de uma fileira de veículos de luxo, Range Rover da Ritter, BMW do Tyler, Jaguar do meu pai. Respirando fundo, conferi meu reflexo no retrovisor. Meu cabelo castanho caía em ondas soltas pelos ombros, minha maquiagem era sutil mas impecável, e os brincos de diamante nas minhas orelhas captavam a luz do início da noite. Ainda assim, eu sabia que minha mãe encontraria algo para criticar. A porta da frente se abriu antes que eu pudesse tocar a campainha. Minha mãe estava lá, elegante em um vestido azul marinho, colar de pérolas reluzindo contra sua pele bronzeada. Autumn, você está atrasada, ela disse em vez de olá, seus olhos imediatamente examinando minha aparência. E não podia ter feito algo mais com seu cabelo? É o aniversário do seu pai, não uma sexta-feira casual no seu pequeno escritório. Olá para você também, mãe, disse, inclinando-me para beijar sua bochecha. O trânsito estava terrível. Trouxe o uísque favorito do papai. Entreguei a ela a garrafa cuidadosamente embrulhada de Macallan de 30 anos que custou quase $1000. Ela disse, examinando o pacote. Bem, entre. Todo mundo já chegou. Seguia através do saguão de piso de mármore para a ampla sala de estar onde cerca de 30 pessoas se misturavam, drinks nas mãos. A sala havia sido redecorada desde minha última visita. Novas cortinas de seda, arte diferente, um aparador antigo que eu não reconhecia. Autumn, a voz da minha irmã Ritter ecoou pela sala. Ela deslizou em minha direção em um vestido de grife que enfatizava sua figura esbelta, intocada por suas 2 gravidezes. Seu cabelo loiro estava preso em um coque elegante e seu sorriso era perfeito. Pensamos que você poderia não vir. Não perderia por nada, disse, aceitando seu beijo no ar. Como estão as crianças? Incríveis, ela se entusiasmou. Madison acabou de ser aceita no programa para superdotados na Brooklyn Day e o treinador de tênis do Carter diz que ele poderia estar competindo nacionalmente no próximo ano. Estamos procurando acampamentos de vela para o verão. Que ótimo, disse, procurando um garçom com champanhe. James acabou de ser nomeado chefe de departamento, ela continuou gesticulando em direção ao marido, que estava em conversa profunda com meu pai, o mais jovem na história do hospital. Parabéns a ele, disse sinceramente. James sempre foi gentil comigo, mesmo compartilhando a confusão da minha família sobre minhas escolhas de carreira. Então como vai a coisa dos apartamentos? Ritter perguntou, seu tom sugerindo que estava perguntando sobre um hobby em vez da minha carreira. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente se abriu novamente e meu irmão Tyler chegou com sua esposa Rebecca. Desculpem, estamos atrasados, ele anunciou para a sala. Tive que terminar um acordo de fusão, negócio de $2 bilhões. Ele bateu no ombro do meu pai como se fossem colegas em vez de pai e filho. Aí está meu garoto, meu pai disse orgulhosamente, o homem que nunca para de trabalhar. Observei Tyler se banhar na aprovação do nosso pai, algo que eu havia parado de esperar anos atrás. Rebecca me notou e veio, me cumprimentando mais calorosamente que qualquer outra pessoa. Autumn, é bom te ver, ela disse, me abraçando genuinamente. Como vão os negócios? Comecei, mas fui interrompida pela minha mãe. Autumn, venha cumprimentar os Hendersons. Você se lembra do Dr. Henderson do conselho do hospital? Enquanto ela me puxava, captei fragmentos de conversa dos convidados próximos. A caçula do Richard disse sim. Largou a medicina, que pena. Faz algo com apartamentos, acho. Menina bonita, mas que desperdício de potencial. Cada comentário doía, mas mantive minha compostura, sorrindo e acenando enquanto minha mãe me desfilava na frente dos amigos da família, me apresentando com o mínimo de informação enquanto elaborava sobre as conquistas de Ritter e Tyler, o jantar e a humilhação. O jantar foi servido em uma sala impecável, como sempre. A mesa de mogno antiga brilhava sob o lustre de cristal, posta com a melhor porcelana da minha mãe, prata esterlina e taças de cristal cartões com nomes marcavam cada lugar. Notei imediatamente que estava sentada na extremidade da mesa, enquanto Ritter e Tyler ladeavam meu pai na cabeceira. Típico, pensei, ocupando meu lugar designado entre o primo segundo da minha mãe e um dos companheiros de golfe do meu pai. Eu estava literal e figurativamente o mais longe possível do centro da atenção familiar. Garçons serviram vinho e trouxeram o primeiro prato, uma sopa de lagosta que meu pai adorava. Ele se levantou, erguendo sua taça. Obrigado a todos por virem celebrar comigo esta noite, começou, sua voz de cirurgião ecoando facilmente pela mesa. Aos 65 anos, um homem reflete sobre seu legado.
Fui afortunado na minha carreira, mas nada me deixa mais orgulhoso que minha família. Seu olhar permaneceu em Heather e Tyler, mal passando por mim. Há muitos mais anos de saúde, sucesso e família, ele concluiu, enquanto todos ergueram suas taças. Então começou o desfile de brindes. Heather se levantou primeiro, sua taça de vinho delicadamente posicionada. Ao homem que me ensinou como é a excelência, ela disse: pai, sua dedicação aos seus pacientes inspirou minha própria carreira médica, e seu exemplo como pai me guia todos os dias com Madison e Carter. James e eu somos muito gratos por sua orientação tanto em nossas práticas médicas quanto na vida. Aplausos se seguiram com meu pai radiante de orgulho. Tyler se levantou em seguida. Ao homem que me mostrou que trabalho duro e inteligência podem mover montanhas, ele disse: desde me ensinar a jogar beisebol até me orientar através da minha primeira fusão, você foi minha estrela polar, pai. Rebecca e eu esperamos dar aos Achari a mesma base sólida que você nos deu. Mais aplausos entusiasmados. Minha mãe enxugou os olhos. Vários amigos da família ofereceram brindes, cada um destacando algum aspecto da carreira ilustre do meu pai ou generosidade pessoal. Finalmente houve uma pausa expectante, e todos os olhos se voltaram para mim. Levantei-me, taça de vinho na mão, estômago se contraindo. Ao meu pai, comecei cuidadosamente. Sua determinação e impulso sempre foram uma inspiração. Feliz aniversário, pai. Curto, sincero e seguro. Sentei-me rapidamente, ciente de que meu brinde carecia do impacto emocional dos meus irmãos. Minha mãe preencheu o silêncio constrangedor. Autumn, querida, nunca ouvimos sobre sua vida pessoal. Está vendo alguém especial? E assim, minha identidade profissional foi apagada, reduzida ao meu status de relacionamento. Antes que eu pudesse responder, meu pai lançou uma discussão sobre seus investimentos recentes. Acabei de adquirir um novo edifício de consultório médico no centro da cidade, ele anunciou. Localização privilegiada, perto do hospital. Vou renovar toda a ala leste no verão. Congelei. Taça de vinho no meio do caminho para meus lábios. O complexo de edifício médico perto do Boston Memorial havia sido comprado por uma das minhas empresas de fachada 3 meses atrás. Havíamos alugado de volta ao proprietário anterior, que aparentemente era meu pai, com uma opção de compra após 5 anos. Ele não fazia ideia de que agora era meu inquilino. Estamos expandindo nossa casa de férias em Nantucket. Heather se juntou, adicionando uma casa de hóspedes e piscina. Os valores das propriedades lá dispararam. Outro choque. Minha empresa havia financiado o empréstimo para a construção dessa expansão através de um banco regional com quem fizemos parceria. Minha firma acabou de assinar um contrato de aluguel em um novo edifício no distrito financeiro, Tyler acrescentou. Compromisso de 10 anos. Os sócios estão muito confiantes sobre nossas projeções de crescimento. 3 de 3. Minha empresa possuía aquele edifício completamente, tendo comprado de um vendedor em dificuldades no ano passado. O agente de locação que negociou com a firma do Tyler trabalhava para mim. Uma sensação estranha me invadiu. Parte descrença, parte diversão irônica. Minha família não fazia ideia de que todos eles estavam, de várias formas, fazendo negócios comigo. A filha que eles dispensavam. O fracasso. A revelação devastadora. E você, Autumn? Meu pai perguntou de repente. Ainda fazendo aquele pequeno negócio de aluguel de apartamentos? A mesa ficou quieta, a atenção se voltando para mim com uma mistura de polidez e desinteresse mal disfarçado. Está indo bem, disse simplesmente, decidindo mais uma vez que detalhes cairiam em ouvidos surdos. Bom, meu pai respondeu distraidamente. É bom ter um hobby que se paga. Risos ondularam pela mesa. Sorri forçadamente, tomando um grande gole de vinho. Não é apenas um hobby, Richard, minha mãe o corrigiu. Autumn administra várias propriedades, não é, querida? Como aquele superintendente legal que tínhamos no nosso antigo prédio na Marlborough Street. Trabalho muito prático. Mais risinhos. Meu punho se apertou na taça de vinho. Na verdade, iniciei minha empresa recentemente. Contei a vocês sobre o recital de piano da Madison? Heather me interrompeu. Ela tocou Chopin. A professora diz que nunca viu talento natural assim em uma criança de 6 anos. E assim fui silenciada novamente. A conversa seguiu, fluindo ao meu redor como se eu fosse uma rocha em um riacho. Enquanto o prato principal chegava, bife Wellington perfeitamente cozido, me encontrei observando as dinâmicas com um distanciamento quase antropológico. Essas pessoas, minha família, existiam em uma bolha de admiração mútua e reforço. Médicos, advogados, o banqueiro de investimento ou professor ocasional, todos seguindo caminhos prescritos para o sucesso, todos validando as escolhas uns dos outros. Não havia espaço na visão de mundo deles para definições diferentes de conquista. Nenhum reconhecimento de que largar a medicina para seguir outra paixão poderia representar coragem em vez de fracasso. Conforme o jantar progrediu e mais vinho foi consumido, os comentários se tornaram menos guardados. Lembram quando Autumn queria ser astronauta? Tyler relembrou com uma risada. Pelo menos administrar um prédio de apartamentos é mais realista que aquele sonho de infância. Todos temos fases, minha mãe disse, batendo condescendentemente na minha mão.
Algumas apenas demoram mais para superar que outras. Retirei minha mão, sentindo minhas conquistas profissionais sendo reduzidas a uma fase infantil que eu supostamente ainda estava tentando superar. Eu tinha funcionários mais velhos que meus pais. Administrava um portfólio valendo mais que todas as propriedades nesta mesa combinadas. Ainda assim, ali estava eu, sendo tratada com condescendência sobre Beef Wellington. Alton sempre foi um espírito livre, meu pai disse, como se isso explicasse tudo. Nem todo mundo tem o que é preciso para o rigor da medicina ou direito. A implicação sendo que eu havia escolhido um caminho mais fácil porque não conseguia lidar com as profissões preferidas da família. Nada poderia estar mais longe da verdade. Eu havia trabalhado mais construindo meu negócio do que jamais trabalhei na medicina, mas eles nunca viriam isso. Nunca entenderiam o que eu construí, os riscos que tomei, a visão que realizei. Aos olhos deles, eu sempre seria a filha que não conseguiu se equiparar. O momento da verdade. Após o jantar, nos mudamos para a sala de estar para a cerimônia de abertura de presentes. Meu pai se sentou na sua poltrona de couro como um rei no trono, pronto para receber tributo de seus súditos. Heather e James foram primeiro, apresentando uma caixa elegantemente embrulhada. Este é de todos nós, James, eu e as crianças, Heather anunciou. Meu pai desembrulhou com cuidado teatral para revelar um relógio Patek Philippe, seu mostrador reluzindo na luz da sala. É o modelo celestial que você admirou na Suíça no verão passado, Heather explicou. A lista de espera era de mais de um ano, mas James conseguiu algumas conexões com um paciente que é colecionador. Extraordinário, meu pai suspirou, examinando o relógio que facilmente custava mais que a maioria dos carros. Absolutamente extraordinário. Ele se levantou para abraçar Heather calorosamente. Tyler e Rebecca apresentaram em seguida uma primeira edição autografada do texto médico favorito do meu pai, uma vez pertencente a um médico ganhador do Prêmio Nobel. Tyler, isso é de qualidade de museu, meu pai maravilhou-se, virando cuidadosamente as páginas. Vários outros presentes se seguiram. Finalmente foi minha vez. Eu havia agonizado sobre o que dar a ele. Algo muito caro pareceria que eu estava tentando demais. Algo muito modesto seria dispensado. Finalmente me decidi por uma coleção encadernada personalizada de artigos de revistas que ele havia publicado ao longo de sua carreira, organizados cronologicamente e prefaciados com comentários de colegas e ex-alunos que eu havia rastreado e entrevistado. Levou meses para compilar. Meu pai desembrulhou sem a reverência que havia mostrado aos outros presentes, sua expressão curiosa mas não animada. É uma coleção do seu trabalho publicado, expliquei enquanto ele folheava. Entrei em contato com o Dr. Levinson em Johns Hopkins e Dr. Tina Mayo Clinic para suas perspectivas sobre como sua pesquisa influenciou a área. Eles estão incluídos na introdução. Ele disse, acenando ligeiramente. Muito criativo, Alton. Obrigado. Ele o pôs de lado sem ler nenhum dos testemunhos cuidadosamente coletados, passando para o próximo presente com uma pausa. Sem abraço. Sem se levantar. Apenas um obrigado superficial e em frente. Senti um vazio familiar se expandir no meu peito. O presente havia sido significativo, pessoal de uma forma que um relógio ou livro, por mais caro que fosse, não era. Eu havia colocado pensamento e tempo em criar algo único, algo que honrava o trabalho da vida dele. E ele mal havia olhado. Depois que os presentes foram abertos, meu pai se levantou para se dirigir à sala novamente, taça de champanhe na mão. Estou impressionado com sua generosidade e amor, ele disse, sua voz de cirurgião ecoando claramente. Aos 65 anos, um homem pensa sobre legado. O que ele deixará para trás quando partir? Seu olhar varreu os convidados reunidos, permanecendo nos meus irmãos. Minha prática salvou vidas. Minha pesquisa avançou a medicina, mas nada se compara a ver seus filhos terem sucesso. Ele ergueu sua taça mais alto, se voltando especificamente para Heather, que estava com James, ambos radiantes de orgulho. Pelo menos uma filha teve sucesso, papai anunciou, envolvendo seu braço livre ao redor da minha irmã em um abraço lateral. A Heather, que superou até mesmo minhas expectativas tanto como médica quanto como mãe. A sala explodiu em aplausos. Sentei congelada, as palavras me atingindo como golpes físicos. Pelo menos uma filha teve sucesso, como se Tyler também não tivesse tido sucesso pela definição dele. Como se eu não existisse. Senti todos os olhos na sala lançarem olhares desconfortáveis em minha direção, depois rapidamente se desviarem. O elefante na sala finalmente reconhecido. O fracasso, a decepção, a filha que não se equiparou. Minhas bochechas queimaram. Minhas mãos tremeram ligeiramente contra meus joelhos. A mistura familiar de humilhação, raiva e mágoa borbulhava dentro de mim, ameaçando transbordar. Naquele momento, quis me levantar e gritar a verdade para todos eles. Forçá-los a reconhecer o que eu havia construído, quem eu havia me tornado sem seu apoio ou crença. 20 anos de dispensamento condensados em uma declaração cruel e pública. Levantei-me abruptamente, precisando de ar, precisando escapar. Justamente quando me virei para sair, meu telefone tocou alto na minha bolsa.
Em circunstâncias normais eu o teria silenciado imediatamente, mas no meu estado abalado tateei por ele, olhando automaticamente para a tela. Miranda, minha assistente executiva. Ela nunca ligava após o horário comercial a menos que fosse urgente. Com licença, murmurei para ninguém em particular, caminhando em direção ao corredor. Atrás de mim, ouvi o suspiro de desaprovação do meu pai. Sério, Autumn? Durante um brinde? Ignorei-o, atendendo a ligação enquanto entrava na privacidade relativa do saguão. Miranda, o que é? Perguntei baixinho. Sinto muito incomodá-la durante seu evento familiar, senhora Reynolds, Miranda disse, sua voz profissionalmente nítida. Mas temos uma situação urgente com o portfólio Adams Street. O portfólio Adams Street. Uma coleção de empréstimos que compramos do First National Bank 3 meses atrás. Algo clicou na minha mente. O que sobre isso? Perguntei, uma suspeita estranha se formando. Completamos a auditoria que você solicitou, e há um padrão preocupante com vários dos empréstimos. Múltiplas propriedades estão significativamente atrasadas nos pagamentos, e de acordo com nossos novos protocolos de avaliação de risco, devemos iniciar procedimentos de execução hipotecária imediatamente. Quais propriedades especificamente? Perguntei, meu coração começando a acelerar. Deixe-me puxar o arquivo, Miranda disse. Ouvi cliques de teclado. A maior é um complexo de consultório médico perto do Hospital Boston Memorial. Proprietário é Reynolds Medical Properties, LLC. Depois há uma propriedade residencial em Nantucket, proprietário listado como Ritter Reynolds Hamilton, um edifício comercial no distrito financeiro alugado para Barnett, Reynolds and Walsh Law Offices, e um espaço comercial na Nevere Street Elega Interiors LLC, registrado para Elizabeth Reynolds. O sangue drenou do meu rosto. Cada propriedade problemática no portfólio pertencia à minha família. Minha empresa possuía a dívida do edifício médico do meu pai, da casa de férias da minha irmã, do escritório de advocacia do meu irmão, e da boutique de design de interiores da minha mãe. Senhora Reynolds ainda está aí? Miranda perguntou. Sim, consegui dizer. E o status de pagamento? Todos 3 meses atrasados. Enviamos as notificações padrão, mas nenhuma resposta. Conforme política da empresa, devemos proceder com a execução. A dívida total em aberto é de pouco mais de 12 milhões de dólares. Devo instruir o jurídico a começar os procedimentos? 12 milhões de dólares. Minha família devia à minha empresa 12 milhões de dólares. Da sala de estar, podia ouvir meu pai continuando seu discurso, algo sobre o valor de seguir caminhos estabelecidos para o sucesso, sobre saber o que realmente importa na vida. Uma risada quase histérica ameaçou escapar dos meus lábios. A ironia estava além da crença. Todos esses anos sendo menosprezada, dispensada como fracasso da família, e agora eu literalmente segurava seus futuros financeiros nas minhas mãos. A voz da Miranda cortou meus pensamentos. Senhora, devemos executar as propriedades da sua família? A pergunta pairou no ar entre nós. Na sala de estar, a voz do meu pai continuava sobre legado e verdadeiro sucesso, sobre filhos que o orgulhavam. Voltei para a porta da sala de estar, fazendo contato visual com meu pai no meio da frase. Ele franziu a testa pela interrupção, pelo telefone ainda pressionado no meu ouvido. Autumn, ele disse secamente, qualquer negócio que você tenha certamente pode esperar. Esta é uma celebração familiar. Sorri lentamente, uma certeza calma me invadindo. Na verdade, pai, acho que você vai querer ouvir esta ligação. Diz respeito diretamente a você. A sala ficou silenciosa. Todos os olhos se voltaram para mim. Miranda disse claramente no telefone, segure esse pensamento. Vou te colocar no viva voz. Pressionei o botão do viva voz e segurei o telefone à minha frente. A sala inteira estava silenciosa agora, a irritação do meu pai palpável. Prossiga, Miranda, disse minha voz firme apesar do meu coração acelerado. Como eu estava dizendo, senhora Reynolds, a voz profissional nítida da Miranda preencheu a sala. Completamos a auditoria do portfólio Adams Street, e precisamos de sua decisão sobre os procedimentos de execução hipotecária para as propriedades que mencionei. O complexo de consultório médico, a propriedade de Nantucket, o edifício do escritório de advocacia e o espaço comercial da Nevere Street. Dada a falta de resposta às nossas notificações anteriores, nossa equipe jurídica está pronta para prosseguir conforme protocolo da empresa. Observei a expressão do meu pai mudar de irritação para confusão. Seus olhos se estreitaram, tentando entender o que estava ouvindo. Você poderia me lembrar dos detalhes de propriedade dessas propriedades? Perguntei, mantendo contato visual firme com meu pai. Claro, o complexo de consultório médico é de propriedade da Reynolds Medical Properties, LLC, stakeholder principal, Dr. Richard Reynolds. A propriedade de Nantucket está sob Ritter Reynolds Hamilton. O edifício comercial no distrito financeiro é alugado para Barnett, Reynolds and Walsh Law Offices com Tyler Reynolds como sócio signatário. E o espaço comercial na Nevere Street está registrado para Elega Interiors, LLC, de propriedade de Elizabeth Reynolds. Minha mãe ofegou.
O rosto do meu pai havia passado de confuso para pálido. Heather e Tyler trocaram olhares alarmados. E a dívida total em aberto? Perguntei, embora já soubesse a resposta. 12,3 milhões de dólares em todas as propriedades, com juros acumulados e multas. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Podia quase ouvir os cálculos mentais coletivos acontecendo enquanto minha família processava o que estavam ouvindo. Entendo, disse calmamente. E o que exatamente aconteceu com esses empréstimos, Miranda? Eles faziam parte de um portfólio de dívidas que adquirimos do First National Bank 3 meses atrás. O credor anterior os havia sinalizado como alto risco devido ao histórico de pagamento inconsistente. De acordo com nossos registros, nenhum pagamento foi feito desde nossa aquisição apesar de múltiplas notificações enviadas para todos os endereços registrados. Acenei, embora Miranda não pudesse me ver. Obrigada, Miranda. Vou lidar com esta situação pessoalmente. Te ligo de volta com instruções em 30 minutos. Muito bem, senhora Reynolds. Devo preparar os papéis de execução hipotecária enquanto isso? Olhei diretamente para meu pai, cujo rosto havia agora drenado de toda a cor. Ainda não. Vamos dar aos proprietários mais uma chance de resolver a situação. Entrarei em contato em breve. Como desejar. Desculpe novamente por interromper sua noite. Não se desculpe. Isso foi exatamente o que eu precisava ouvir agora. Te ligo de volta em breve. Encerrei a ligação e deslizei o telefone de volta para minha bolsa. O silêncio na sala era absoluto. Meu pai estava parado congelado, taça de champanhe ainda na mão. Minha mãe havia afundado na cadeira mais próxima, uma mão pressionada contra a garganta. Heather e James sussurravam urgentemente um para o outro. Tyler parecia que poderia passar mal. O confronto final. O que é isso? Meu pai finalmente exigiu, sua voz tensa com pânico controlado. Que tipo de jogo você está jogando, Altum? Nenhum jogo, pai, disse baixinho. Apenas negócios. Meu negócio. Aquele que você tem dispensado pela última década. Seu negócio, ele repetiu incrédulo. Do que você está falando? Reynolds Capital Investment Group, disse claramente. Minha empresa. Adquirimos dívidas em dificuldades, propriedades comerciais, e administramos um portfólio imobiliário atualmente avaliado em pouco mais de 50 milhões de dólares. E parece que agora detemos os empréstimos do seu edifício médico, da casa de férias da Heather, do escritório de advocacia do Tyler e da boutique da mamãe. Isso é impossível, meu pai zombou, embora sua voz carecesse de convicção. Você administra uma pequena empresa de gestão de propriedades. Você aluga apartamentos. Isso foi há 10 anos, pai. As coisas mudaram. Eu mudei. Minha empresa tem 28 funcionários e escritórios no centro da cidade. Administramos mais de 70 propriedades comerciais e detemos empréstimos avaliados em mais de 30 milhões de dólares, incluindo, aparentemente, os seus. Meu irmão Tyler deu um passo à frente, seus instintos de advogado entrando em ação. Isso tem que ser algum tipo de erro. O First National nunca nos notificou sobre qualquer transferência de empréstimo. Verifiquem sua correspondência, sugeri. Miranda mencionou múltiplas notificações enviadas para todos os endereços registrados. Provavelmente aquelas cartas que vocês todos pensaram que eram apenas correspondência bancária de rotina e nunca abriram. Você não pode simplesmente chegar e ameaçar execução hipotecária, Tyler argumentou, seu rosto enrubescendo. Há leis, procedimentos. Estou bem ciente das leis, Tyler. Minha empresa segue precisamente. 3 pagamentos perdidos acionam nosso protocolo de execução hipotecária. É tudo prática padrão da indústria, o que você saberia se tivesse mostrado o menor interesse no que eu realmente faço para viver. Minha mãe havia começado a chorar silenciosamente, enxugando os olhos com um guardanapo de coquetel. A choca do meu pai estava se transformando em raiva. Então está sua vingança, ele exigiu. Nos humilhar na frente dos nossos amigos e colegas? Ameaçar nossas propriedades? Olhei ao redor da sala para os rostos chocados da família, amigos e parentes. Para as expressões dos meus irmãos de descrença e traição, para as lágrimas da minha mãe e a raiva do meu pai. Por anos eu havia imaginado um momento de vindicação, uma chance de provar meu valor para todos eles. Mas agora que havia chegado, me senti vazia em vez de triunfante. Todos exceto família, por favor, nos deixem, disse alto. Precisamos discutir um assunto financeiro privado. Houve um movimento constrangedor enquanto os convidados juntavam bolsas e casacos, fazendo desculpas apressadas e partidas. Em minutos apenas a família permanecia. Meus pais, Heather e James, Tyler e Rebecca, todos me encarando com vários graus de choque, raiva e medo. Explique-se, meu pai exigiu quando ficamos sozinhos. Como você acabou com nossos empréstimos? Eu não sabia que eram seus, disse honestamente. Compramos portfólios de dívidas em lote, centenas de empréstimos de cada vez. Eles são avaliados por tipo de propriedade e localização, não por nome do proprietário. É apenas durante o processo de auditoria que empréstimos individuais são sinalizados para atenção. É por isso que Miranda ligou. O sistema sinalizou suas propriedades para procedimentos de execução hipotecária automaticamente.
Então você está dizendo que isso é apenas uma coincidência? Tyler perguntou ceticamente. Uma piada cósmica, confirmei. Mas reveladora, não acham? Todos esses anos, vocês menosprezaram minha escolha de carreira, dispensaram meu negócio como insignificante. E o tempo todo, eu estava construindo algo substancial o suficiente para agora deter seus futuros financeiros nas minhas mãos. O que você quer? Meu pai perguntou diretamente. Dinheiro. Reconhecimento? É sobre isso que é esta exibição infantil? Senti uma onda de raiva. Infantil? Você acabou de declarar publicamente que eu sou um fracasso. Que pelo menos uma filha teve sucesso. Você passou uma década me tratando como uma decepção porque escolhi um caminho diferente do que você prescreveu. E você tem a audácia de me chamar de infantil. Você largou a medicina para se tornar uma senhoria, ele retrucou, minha voz se elevando apesar dos meus esforços para ficar calma. Deixei a medicina para construir uma empresa multimilionária, respondi, minha voz se elevando apesar dos meus esforços para ficar calma. Uma empresa bem-sucedida o suficiente para adquirir sua dívida. Isso soa como fracasso para você? A sala ficou silenciosa novamente. O rosto do meu pai trabalhou através de uma série complexa de emoções. Raiva, confusão, descrença, e algo que eu raramente havia visto direcionado a mim, incerteza. A negociação. O que acontece agora? Ritter perguntou baixinho, sua confiança usual despedaçada. Você realmente vai executar nossas propriedades? Respirei fundo, me centralizando. Isso depende do que acontece nos próximos minutos. Pela primeira vez na minha vida adulta, tenho sua atenção completa. A questão é, vocês finalmente vão ouvir o que tenho a dizer? Coloquei minha bolsa na mesa de centro e tomei assento na poltrona de couro do meu pai. Uma escolha deliberada que não passou despercebida por ninguém na sala. Pela primeira vez, eu estaria na posição de poder. Reynolds Capital Investment, comecei, minha voz calma e medida. Fundada há 8 anos depois que passei 2 anos subindo de assistente administrativa a gerente de propriedade na Boston Urban Properties. Portfólio atual, 73 propriedades comerciais avaliadas em aproximadamente 53 milhões de dólares. Participações em empréstimos, 32 milhões de dólares. Receita anual, 18,5 milhões de dólares. Lucro líquido no último ano fiscal, 7,2 milhões de dólares. Observei seus rostos enquanto recitava os números. A descrença dando lugar ao choque, depois algo como respeito nascente, particularmente de Tyler e James. Sou a CEO e acionista majoritária. Tenho 28 funcionários, incluindo um CFO que trabalhou anteriormente no Goldman Sachs, uma equipe jurídica liderada por um ex-sócio da Kirkland & Ellis, e um especialista em aquisição de propriedades que recusou uma oferta da Blackstone para trabalhar comigo. Meu pai permaneceu em pé, sua taça de champanhe agora vazia e seu punho branco de tão apertado. Se isso é verdade. É verdade, o cortei. Cada palavra. Posso mostrar os dados financeiros da empresa agora mesmo. Peguei meu telefone novamente, puxando o nosso último relatório trimestral. Gostaria de ver a documentação provando que possuo a empresa que detém os empréstimos das suas propriedades? Ou talvez a escritura da minha cobertura na Boylston Street? Ou maybe o título do meu Tesla estacionado lá fora. Entreguei meu telefone ao meu pai, que o pegou relutantemente. Ele rolou pelas demonstrações financeiras, suas mãos de cirurgião tremendo ligeiramente. Minha mãe espiou por cima do ombro dele, sua expressão mudando de descrença para perplexidade. Isso não pode estar certo, ela murmurou. Todo esse tempo, confirmei. Enquanto vocês estavam dispensando meu pequeno negócio de apartamentos, eu estava construindo um império. Uma propriedade de cada vez. Um negócio de cada vez. Sem seu apoio, sem sua aprovação, sem sua crença em mim. Meu pai devolveu o telefone, seu rosto ilegível. Por que você não nos contou? Tentei, disse simplesmente. Todo Natal, todo aniversário, todo jantar em família. Tentei compartilhar meus sucessos, meus marcos. Vocês não estavam interessados. Vocês mudavam de assunto. Falavam por cima de mim. Perguntavam sobre minha vida amorosa em vez disso. Ritter deu um passo à frente, sua maquiagem perfeita agora borrada de lágrimas preocupadas. Autumn, por favor, nossa casa em Nantucket. Colocamos tudo na renovação. As crianças amam lá. Meu edifício de escritório, Tyler acrescentou urgentemente. A firma está alavancada nesse aluguel. Se perdermos, posso perder minha sociedade. Minha mãe simplesmente sentou em choque. Minha boutique, ela sussurrou. É tudo que tenho que é verdadeiramente meu. Apenas meu pai permaneceu desafiador. Então este é seu momento de triunfo, ele disse amargamente. Você vai destruir a segurança financeira da sua família para provar um ponto. É isso? Não é isso que eu quero, disse baixinho. Então o que você quer? Ele exigiu. O que sempre quis, respondi encontrando seu olhar firmemente. Respeito. Reconhecimento. Um lugar nesta mesa familiar que não venha com lembretes constantes de como os decepcionei. Levantei-me, caminhando até a lareira onde fotos da família estavam exibidas. Casamento da Ritter. Formatura em Direito do Tyler.
Cruzeiro de aniversário dos meus pais. Nenhuma minha desde o ensino médio. Por 10 anos, tenho trabalhado para me provar digna de ser uma Reynolds, continuei. Mas nenhuma conquista jamais foi suficiente. Nenhum sucesso jamais se equiparou. Porque eu não segui seu caminho prescrito. Não me tornei médica. Escolhi meu próprio caminho. Negócios são diferentes da medicina, meu pai disse teimosamente. Qualquer um pode ter sorte no setor imobiliário. E sem humor, sorte? Vocês acham que construir uma empresa de 50 milhões de dólares do zero é sorte? Acham que trabalhar 80 horas por semana durante anos é sorte? Acham que aquisição estratégica de propriedades e gestão de portfólio é sorte? Richard, minha mãe disse suavemente, colocando uma mão no braço dele. Acho que precisamos escutar. Pela primeira vez, meu pai ficou silencioso. Não quero executar suas propriedades, disse claramente. Esse nunca foi meu objetivo. Mas quero renegociar os termos do nosso relacionamento. O que isso significa? Tyler perguntou cautelosamente. Significa que acabou de eu ser a decepção da família. Acabou de ter minha carreira dispensada. Acabou de ser tratada como inferior. De agora em diante, espero o mesmo respeito que vocês se dão mutuamente. O mesmo interesse no meu trabalho que mostram na prática médica da Ritter ou na carreira jurídica do Tyler. Virei-me de volta para encará-los todos. Quanto aos empréstimos, eles serão reestruturados. Termos justos, taxas de juros razoáveis, cronogramas de pagamento adequados. Nenhum tratamento preferencial, mas nenhuma medida punitiva também. Apenas arranjos comerciais limpos e profissionais. Você faria isso? Ritter perguntou, esperança rastejando em sua voz. Sou uma mulher de negócios, não um monstro, respondi. Apesar do que todos vocês possam pensar de mim, meu pai havia afundado em uma cadeira, parecendo de repente mais velho que seus 65 anos. Todo esse tempo ele murmurou, ecoando minha mãe. Todo esse tempo pensamos. Vocês pensaram o que queriam pensar, terminei para ele. Viram o que esperavam ver. A desistente, a decepção, o fracasso. Peguei meu telefone e puxei uma foto. Meu edifício de escritório no centro da cidade com o nome da empresa exibido proeminentemente na lateral. Passei para ele. Isso é o que construí enquanto vocês não estavam olhando, disse baixinho. É isso que eu sou. Ele encarou a imagem por um longo momento antes de passá-la para minha mãe, cujos olhos se arregalaram em reconhecimento. Esse é o edifício na Congress Street, ela disse. O que tem o átrio de vidro. Você é dona disso? Sede da minha empresa, confirmei. Passo pela sua boutique todos os dias no caminho para o trabalho. Te vi através da vitrine arranjando displays. Quis entrar tantas vezes para mostrar meu escritório, para convidá-la a ver o que construí. Mas tinha medo de mais dispensação, mais decepção. Pela primeira vez na minha vida adulta, vi algo mudar na expressão da minha mãe, um reconhecimento, talvez, da filha que ela havia falhado em ver. Eu não fazia ideia, ela sussurrou. Nenhum de vocês fazia, concordei, porque decidiram há 10 anos quem eu era e do que era capaz. Nunca se incomodaram em reconsiderar essa avaliação, não importa quantas vezes tentei mostrar o contrário. Meu pai olhou para cima, sua expressão complexa. Seu presente, ele disse de repente. O livro dos meus trabalhos publicados. Acenei. Levou meses para compilar. Contatei colegas com quem você não fala há anos. Tive tudo encadernado profissionalmente. Pensei que poderia finalmente ser algo que faria você me ver, realmente me ver. O esforço, o pensamento, as conexões de negócio que usei para rastrear essas pessoas. E mal olhei para isso, ele reconheceu, uma nota de vergonha em sua voz. Vocês nunca olham, disse simplesmente. Nenhum de vocês. A sala ficou silenciosa novamente, mas era uma qualidade diferente de silêncio. Reflexivo em vez de chocado. Contemplativo em vez de temeroso. O que acontece agora? Tyler finalmente perguntou. Endireitei meus ombros. Agora começamos de novo. Como iguais. Como adultos que respeitam as escolhas e conquistas uns dos outros. Ou não. Isso depende de vocês. Peguei minha bolsa. Vou ligar para Miranda e instruí-la a suspender qualquer procedimento de execução hipotecária por 30 dias. Isso nos dá tempo para reestruturar os empréstimos adequadamente. Depois disso, é negócio como sempre com uma diferença. Que diferença? Ritter perguntou. Sorri ligeiramente. De agora em diante, vocês saberão exatamente com quem estão fazendo negócios. Reconciliação e novo começo. Os dias seguintes à festa de aniversário do meu pai foram estranhamente silenciosos. Nenhuma ligação irritada, nenhuma reunião de emergência familiar, nenhuma ameaça legal do Tyler. Apenas silêncio, que da família Reynolds era sem precedentes. Mantive minha palavra, instruindo Miranda a pausar qualquer procedimento de execução hipotecária enquanto nossa equipe jurídica preparava acordos de reestruturação para cada propriedade. Termos padrão, taxas de juros justas, cronogramas de pagamento razoáveis. Negócios não pessoal. No quarto dia, meu telefone do escritório tocou. O nome do meu pai piscou no identificador de chamadas. Alton Reynolds, atendi profissionalmente. Uma pausa. Este é um belo edifício de escritório que você tem, ele disse finalmente.
O segurança quase não me deixou subir. Meu coração saltou. Você está aqui? Agora. No lobby. Se você tem tempo. 10 minutos depois, meu pai entrou no meu escritório de esquina, absorvendo as janelas do chão ao teto, o mobiliário moderno, a vista espetacular do porto de Boston. Ele parecia deslocado em sua formalidade de cirurgião, mas sua expressão não tinha nada da atitude de dispensação que eu havia aprendido a esperar. Chefe de cirurgia cardiotorácica visita a CEO da Reynolds Capital, disse, gesticulando para a área de estar. A que devo a honra. Ele se sentou cuidadosamente na borda de uma cadeira de couro. Tenho feito muito pensamento e pesquisa. Ele colocou uma pasta na mesa de centro entre nós. Artigos sobre você na Boston Business Monthly, seu perfil na Entrepreneur, os prêmios de imóveis comerciais do ano passado. Permaneci silenciosa, deixando-o continuar. Você estava certa, ele disse. As palavras claramente difíceis para ele. Decidimos quem você era há 10 anos e nunca nos incomodamos em olhar novamente. Nunca nos incomodamos em escutar. Não, concordei baixinho. Não fizeram. Ele abriu a pasta e removeu um documento. Meu advogado revisou a reestruturação de empréstimo que sua empresa enviou. É justa. Mais que justa na verdade. Não estamos no negócio de termos punitivos, disse. Contrário ao que vocês possam pensar, não quero ferir minha família. Só quero ser vista. Ele acenou lentamente. Estou vendo agora. Tarde, mas estou vendo. Ele hesitou, depois acrescentou. Sua mãe visitou seu website, passou horas indo através do portfólio de propriedades. Os perfis da equipe executiva. Ela chorou quando viu suas conquistas listadas. Sentiu um aperto na garganta. E Heather? Tyler? Em choque principalmente. Tyler está impressionado com a estrutura legal da sua empresa. Heather não sabe bem o que fazer com tudo isso. O mundo dela é medicina. Sucesso para ela sempre teve uma definição muito específica. Entendi isso muito bem. Vim para convidá-la para jantar, ele continuou. Só você e eu. Há muito que preciso entender sobre o que você construiu. Se você estiver disposta a me explicar. Não era um pedido de desculpas, não diretamente. Mas do meu pai, esse gesto era sísmico. Eu gostaria disso, disse simplesmente. O jantar naquela noite foi constrangedor no início, décadas de mal-entendido criando uma barreira entre nós. Mas conforme comecei a explicar meu modelo de negócios, as aquisições estratégicas, a análise de mercado que guiava nossos investimentos, vi algo novo nos olhos do meu pai. Respeito profissional. Você aborda imóveis da forma que abordo cirurgia, ele observou durante a sobremesa. Metódica. Baseada em evidências. Risco calculado. Campos diferentes, princípios similares, concordei. Ele hesitou, depois perguntou, você é feliz, Altum? Neste trabalho? A pergunta me pegou desprevenida. Ele nunca havia perguntado sobre minha felicidade antes, apenas sobre minhas conquistas ou falta delas. Sim, disse após um momento. Amo o que faço. O desafio, a estratégia, os resultados tangíveis. Criar algo do nada. Encontrei seu olhar diretamente. Do jeito que você deve se sentir quando repara um coração danificado. Algo passou entre nós então, um reconhecimento talvez, de DNA compartilhado afinal. Expressões diferentes do mesmo impulso. Eu estava errado, ele disse finalmente, as palavras claramente estranhas para ele. Sobre suas escolhas. Sobre suas capacidades. Estava errado e sinto muito. O pedido de desculpas pairou no ar entre nós. Imperfeito, atrasado, mas sincero. Obrigada, disse baixinho. Isso significa mais do que você sabe. No domingo seguinte, minha mãe me convidou para um brunch, só nós duas. Sobre mimosas e ovos Benedict, ela fez perguntas sobre minha empresa, meus funcionários, minha vida profissional diária. Perguntas reais com interesse genuíno. Sempre pensei que você estava se rebelando, ela admitiu, escolhendo um caminho diferente para nos contrariar. Escolhi porque me chamava, corrigi gentilmente. Do jeito que a música uma vez chamou você. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Você se lembra disso? Que eu queria ser pianista de concerto. Claro. Encontrei suas antigas gravações uma vez, escondidas no sótão. Você era extraordinária. Ela olhou para baixo para seu prato. Sonhos mudam. Prioridades mudam. Mudam, concordei. Mas não deveriam ser abandonados completamente. Há um piano de cauda no meu apartamento que nunca é tocado. Você deveria vir alguma vez. As lágrimas nos olhos dela me disseram tudo o que eu precisava saber. Heather foi a próxima a entrar em contato, me convidando para o recital de piano das crianças. Enquanto sentávamos lado a lado na plateia, assistindo Madison tocar uma peça simplificada de Chopin, ela sussurrou, as crianças têm perguntado sobre a tia Altum. Adorariam ver seu grande edifício no centro da cidade alguma vez. Eu gostaria disso, disse. Talvez elas gostem de ver como imóveis funcionam. Avaliações de propriedades, cálculos de investimento. Madison ama matemática, Heather disse pensativa. E definitivamente tem a determinação Reynolds. Outro caminho para uma Reynolds ter sucesso, sugeri. Ela apertou minha mão em resposta.
Tyler demorou mais para se reconciliar, seu orgulho de advogado tornando a reconciliação difícil. Mas eventualmente, ele apareceu no meu escritório com uma proposta de negócio. Minha firma está procurando investir em propriedades comerciais como estratégia fiscal, ele explicou. Pensei que talvez, bem, você claramente sabe o que está fazendo neste mercado. Sorri. Acho que podemos trabalhar algo. Profissional para profissional. Ao longo dos meses seguintes, estabelecemos uma nova dinâmica familiar. O empréstimo do edifício médico dos meus pais foi reestruturado com termos que respeitavam ambas nossas posições. Heather e James refinanciaram sua propriedade de Nantucket através de canais convencionais com minha empresa fornecendo consultorias sobre maximizar o valor da propriedade. A firma do Tyler e minha empresa estabeleceram um relacionamento comercial legítimo baseado em benefício mútuo em vez de obrigação. Nos jantares familiares, minhas percepções sobre tendências de mercado receberam o mesmo peso que as opiniões médicas da Heather ou a expertise jurídica do Tyler. Meu pai realmente pediu meu conselho sobre seu portfólio de investimentos. Minha mãe orgulhosamente mencionou meu prêmio recente da Câmara de Comércio para suas amigas. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu era um membro pleno da família Reynolds. Não a decepção, não a ovelha negra, mas simplesmente outro adulto bem-sucedido com um caminho diferente mas igualmente válido. 6 meses após aquela festa de aniversário fatídica, estabeleci a fundação da família Reynolds com cada um de nós servindo no conselho. Nossa primeira iniciativa, um programa de bolsas para jovens empreendedores que, como eu, haviam escolhido caminhos não convencionais para o sucesso. No evento de lançamento da fundação, meu pai se posicionou no pódio, sua voz de cirurgião ecoando pela sala lotada. Sucesso tem muitas definições, ele disse, seu olhar encontrando o meu na plateia. Como família aprendemos essa lição da forma difícil. Através das conquistas extraordinárias da minha filha Autumn, chegamos a entender que excelência vem em muitas formas e legado é construído de muitas maneiras. Mais tarde naquela noite, enquanto compartilhávamos um momento silencioso na varanda do local, ele perguntou, valeu a pena? Todos aqueles anos sendo mal compreendida? De construir algo notável enquanto falhávamos em ver? Considerei a pergunta cuidadosamente antes de responder. Construí minha empresa para mim mesma, não para sua aprovação, disse finalmente. Mas ter seu respeito agora não diminui a conquista. Apenas torna o sucesso mais doce. Ele acenou lentamente. Gostaria de ter visto mais cedo. Eu também admiti. Mas estamos vendo claramente agora. É isso que importa. E era verdade. O caminho para o reconhecimento havia sido mais longo e difícil do que deveria ter sido. Mas o destino, verdadeira aceitação familiar, valia a jornada. Não porque eu precisava da validação deles para ser bem-sucedida, mas porque mesmo os mais autossuficientes entre nós desejam conexão, compreensão e respeito daqueles que deveriam nos conhecer melhor. Sucesso eu havia aprendido, não era apenas sobre conquistas financeiras ou reconhecimentos profissionais. Era sobre criar uma vida que se alinhasse com seus próprios valores e visão, mesmo quando outros ainda não conseguiam ver seu valor. Era sobre permanecer fiel ao seu caminho mesmo quando a estrada se tornava solitária. Às vezes, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que ninguém reconhece até que já ganharam o jogo que todos os outros ainda estão jogando.